Quando eu penso na minha infância, meu coração ainda aperta. Não pela falta de brinquedos ou de roupas bonitas, mas pela ausência de carinho, de um olhar que me dissesse: você é importante. Eu cresci sentindo que ocupava espaço demais, que meu silêncio era mais bem-vindo do que a minha voz. Meu nome é Teresa, e essa é a história da menina que fui, da mulher que me tornei, e do fardo que carreguei por tantos anos, tentando ser amada por uma família que nunca gostou de mim de verdade. Antes de começar, já me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se alguma vez você também sentiu que não era amada dentro da sua própria casa. Eu quero muito saber sua história também. E claro, se esse tipo de história toca seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Meu pai era um homem rígido, daqueles que bastava lançar o olhar para a gente se encolher. E minha mãe? Bem, ela era uma sombra do que poderia ter sido. Ela vivia como quem andava sobre cacos de vidro, tentando não irritar aquele homem que chamava de marido. Eu era só uma menina, mas já entendia que havia algo de muito errado com o nosso lar. Lembro de uma manhã cinzenta, dessas em que até o céu parece saber que vai acontecer algo ruim. Acordei com o barulho de vozes exaltadas. Meu pai gritava com minha mãe. Eu não entendia tudo, mas conseguia captar o medo no ar, aquele silêncio pesado que vinha depois dos gritos. Era sempre assim. Depois de um escândalo, o silêncio doía mais do que os gritos. Eu passava a maior parte do meu tempo tentando não atrapalhar. Ia para a escola e voltava direto para o meu quarto. Queria desaparecer, virar parte do papel de parede. Só que quanto mais eu tentava me esconder, mais eu parecia chamar atenção. Meu pai dizia que eu era insolente, que meus olhos desafiavam sua autoridade. Mas tudo o que eu queria era sobreviver. Aos 13 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Uma vizinha nossa, a dona Margarida, começou a conversar comigo sempre que eu passava em frente à casa dela. Era uma senhora doce, de olhos tristes, mas com uma voz que parecia acalmar minha alma. Ela dizia que eu era especial, que minha sensibilidade era um dom. Foi a primeira pessoa que me olhou com ternura. E foi também ela quem plantou a ideia na cabeça da minha mãe de que talvez um convento fosse o melhor lugar para mim. Na época, eu não entendi o que aquilo significava. Achei que talvez fosse um lugar seguro, longe da fúria do meu pai. Minha mãe aceitou a sugestão sem pestanejar. E num piscar de olhos, eu me vi com uma mala pequena nas mãos, sendo deixada na porta de um convento afastado da cidade, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu ainda lembro do portão grande se fechando atrás de mim. O som metálico ecoou no meu peito, como se uma parte de mim tivesse sido trancada ali para sempre. As freiras que me receberam não disseram muito. Apenas me conduziram para dentro, e eu entendi que a partir daquele momento, minha vida deixava de ser minha, e que o silêncio que eu tanto conhecia, ali dentro, ganharia um novo significado. No convento, os dias eram longos. Não havia risos, nem abraços, nem ninguém para perguntar como eu estava. O que havia era rotina, oração, silêncio e o som dos passos ecoando pelos corredores frios de pedra. Acordávamos antes do sol nascer. A primeira oração começava às 5 da manhã. Depois disso, tudo era cronometrado, controlado, repetido. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Um tempo que não pertencia ao mundo lá fora. Na primeira semana, eu chorei escondida todas as noites. Não por saudade da minha casa, mas pela sensação de abandono. Eu era só uma menina, com o coração cheio de perguntas que ninguém se preocupava em responder. As freiras diziam que ali era um lugar de purificação da alma, de consagração a Deus. Mas tudo o que eu sentia era que eu tinha sido deixada para trás. E o pior, como se eu merecesse isso. As outras meninas também carregavam silêncios profundos.
Algumas tinham sido entregues por famílias que diziam estar cuidando de sua salvação. Outras estavam lá porque haviam envergonhado seus pais. Nenhuma de nós entendia muito bem o que tinha feito de errado. Só sabíamos que tínhamos sido descartadas. A Madre Superiora, Irmã Olga, era uma mulher imponente. Os olhos dela eram como facas. Cortavam a gente por dentro. Ela andava ereta sempre com o crucifixo no peito e uma régua de madeira na mão. Diziam que ela tinha sido enfermeira antes de entrar para a vida religiosa, mas que o sofrimento que viveu com a perda de um filho a havia transformado em pedra. Não sei se é verdade. Só sei que ela parecia odiar qualquer vestígio de emoção. Eu tentava ser invisível, mas ali isso era impossível. Cada movimento, cada respiração fora do lugar era repreendida. Um dia, por estar com os cabelos soltos antes da hora da oração, levei uma punição que nunca esqueci. Fiquei ajoelhada no milho por 3 horas, sem poder me mexer. Senti as pernas formigarem, os joelhos latejarem e as lágrimas caírem sem controle. Mas eu não podia chorar alto. Chorar alto era considerado um pecado de vaidade, sinal de que você queria chamar atenção para si. À noite, quando voltávamos para o dormitório, todas nós nos deitávamos em camas estreitas, lado a lado, sem conversar. Mas eu ouvia o choro abafado de outras meninas. Era um lamento silencioso, coletivo, de quem sentia que estava desaparecendo dia após dia. A gente não falava, mas havia uma cumplicidade muda entre nós. Um saber compartilhado de que todas estávamos ali por motivos que ninguém questionava. Certo dia, Irmã Leocádia, uma das freiras mais jovens, se aproximou de mim. Ela tinha olhos doces, diferentes dos outros. Me ofereceu um pão a mais no café da manhã e, num gesto quase invisível, acariciou meus cabelos. Foi o primeiro toque de afeto que senti desde que cheguei. E foi como se meu coração tivesse acordado por um instante. Ela começou a me observar mais de perto. Às vezes deixava bilhetinhos com versículos da Bíblia na minha escrivaninha. Outras vezes dizia que Deus tinha planos para mim, que eu era mais forte do que imaginava. E por mais que eu estivesse desconfiada de qualquer esperança, era nessas pequenas gentilezas que eu encontrava forças para aguentar mais um dia. Mas o que eu não sabia era que minha presença ali despertaria um tipo de atenção que não tinha nada de sagrado, e que, dentro daquele lugar, o silêncio servia para esconder coisas muito mais sombrias do que a tristeza das meninas trancadas naquele convento. Foi numa dessas manhãs nubladas, quando a neblina parecia ter invadido também o nosso espírito, que eu comecei a perceber que havia algo errado. Havia um homem que visitava o convento com frequência. Não usava batina, mas todos o tratavam com reverência. Chamavam-no de Padre Altamir, embora não fizesse parte da rotina do convento como as outras figuras religiosas. Ele era alto, com um rosto austero e uma voz doce demais para a rigidez daquele lugar. No começo eu nem notava sua presença. Estava ocupada demais tentando sobreviver aos dias. Mas com o tempo, percebi que ele sempre fazia questão de aparecer quando estávamos no jardim, cuidando das flores, ou quando íamos à capela à noite. Os olhos dele não eram os olhos de um homem santo. Eram olhos que invadiam, que analisavam cada detalhe. E por mais que eu tentasse desviar o olhar, ele parecia sempre me escolher no meio de todas. Certa vez ele pediu à Madre Superiora que eu ajudasse a organizar alguns livros e objetos da paróquia, que ficava num pequeno cômodo anexo ao convento. Era estranho. Outras meninas eram mais velhas, mais experientes. Mas ele insistiu. Eu tremia só de pensar em estar sozinha com ele. Mas recusar ordens naquele lugar era impensável. Quando fui levada até lá, senti meu coração disparar. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo abafado, e por alguns segundos só ouvi o som da minha própria respiração. Ele tentou conversar,
fazer perguntas banais sobre minha família, minha fé, meu futuro. Mas não havia nada de inocente naquele diálogo. A maneira como ele se aproximava, como encostava a mão no meu ombro sem necessidade, como seu olhar percorria meu corpo, tudo em mim gritava por dentro. E quando ele tocou minha mão com força, dizendo que Deus me havia abençoado com uma beleza rara, eu soube que algo terrível poderia acontecer. Fugi dali naquela mesma tarde, correndo pelos corredores com os olhos marejados, procurando qualquer freira que pudesse me proteger. Encontrei irmã Leocádia na cozinha, e só precisei olhar nos olhos dela para que ela entendesse. Sem dizer uma palavra, ela me levou de volta para o dormitório e ficou sentada do meu lado até que eu dormisse. Nunca falamos sobre aquilo. Mas o que me marcou mais não foi apenas aquele dia. Foi o que veio depois. O comportamento de Padre Altamir não mudou. Ele continuava me observando, me chamando para tarefas especiais, me elogiando de forma inadequada. E eu comecei a perceber que aquilo não era novo. As outras meninas também sabiam. Algumas desviavam o olhar quando ele passava. Outras simplesmente endureciam, como se tivessem construído uma armadura invisível. Era um segredo coletivo, sufocado pelo silêncio do convento. Tentei falar com a Madre Superiora. Reuni toda a coragem que tinha e fui até ela. Contei sobre os olhares, os toques, a sensação constante de medo. Mas ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Padre Altamir é um homem de Deus. Cuidado com as mentiras, menina. Você está sendo tentada pelo demônio da imaginação. Ela disse. E me mandou rezar 30 Avianas como penitência. Saí daquela sala sentindo como se minha voz tivesse sido enterrada viva. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria saber. Era mais fácil acreditar que eu estava mentindo, que era apenas uma menina com a mente fraca, do que enfrentar a verdade sobre aquele homem que andava livre pelos corredores sagrados. E foi ali que minha inocência morreu de verdade. Não no dia em que fui trancada naquele lugar, mas no dia em que percebi que, mesmo rodeada de cruzes, não havia salvação. Depois daquela tentativa fracassada de denunciar o que estava acontecendo, eu me fechei completamente. Passei a falar menos, a sorrir menos. Me tornei uma sombra dentro do convento, andando pelas paredes, evitando qualquer contato que pudesse me expor. Mesmo entre as outras meninas, comecei a me afastar. Não por desamor, mas por medo. Medo de que minha dor fosse percebida e ignorada novamente. Medo de que elas também estivessem passando pelo mesmo e estivessem apenas caladas, como eu. Mas o silêncio, por mais espesso que fosse, não era suficiente para me proteger. Padre Altamir continuava com suas visitas, e com o passar dos dias, sua ousadia parecia aumentar. Começou a me esperar nas saídas das orações, a me chamar com bilhetes que deixava sob meu prato, com palavras doces e envenenadas. Ele dizia que me compreendia, que via em mim uma alma pura, e que por isso Deus havia me colocado no caminho dele. Essas palavras, ditas por alguém que deveria ser guia espiritual, se transformavam em correntes que me prendiam em um lugar cada vez mais escuro. O convento era um mundo fechado. Ali, não havia paz para correr. Não havia vizinhos que pudessem ouvir um grito. Só havia fé, ou algo que se usava como desculpa para manter meninas vulneráveis, presas em um sistema de silêncio e medo. As freiras, mesmo as que pareciam bondosas, estavam cegas ou fingiam estar. E eu comecei a acreditar que talvez aquela fosse mesmo minha penitência. Talvez, por algum pecado que nem sabia ter cometido, eu merecesse aquele inferno. As noites se tornaram insuportáveis. Eu me encolhia na cama tentando desaparecer sob os lençóis ásperos, rezando baixinho para que Deus me escutasse, para que um anjo aparecesse e me tirasse dali. Mas não vinha anjo algum. Só o som dos passos pesados pelo corredor, o ranger da madeira sob os sapatos de alguém que não devia estar ali.
cada noite era uma tortura psicológica. Mesmo quando ele não vinha até mim, o medo vinha. E era tão real quanto qualquer toque. Eu comecei a emagrecer. Não por falta de comida, mas por falta de apetite de viver. Os ossos começaram a aparecer sob a pele. Meu rosto perdeu o brilho. Meus olhos estavam sempre baixos. Algumas freiras comentavam que eu parecia abatida, mas não se importavam o suficiente para investigar. Apenas recomendavam mais orações, como se fé curasse feridas que ninguém queria ver. Foi nesse período que irmã Leocádia se aproximou de novo. Ela era a única que, de alguma forma, parecia carregar no olhar uma faísca de humanidade. Uma tarde, enquanto lavávamos as roupas do convento juntas, ela me perguntou sem olhar diretamente para mim. Ele ainda está te perturbando, não está? Eu congelei. Não sabia o que dizer. Apenas assenti com a cabeça, deixando uma lágrima cair no sabão da bacia. Ela respirou fundo, como quem carrega um peso antigo. Você não é a primeira. E se depender desse lugar, não será a última. Foi a primeira vez que ouvi alguém confirmar aquilo que eu tanto temia, que não era imaginação, que não era culpa minha, que havia um padrão, um ciclo doentio sustentado pelo silêncio e pela fé mal interpretada. Naquela noite, irmã Leocádia me deixou um pedaço de pão e um bilhete escondido debaixo do travesseiro. O bilhete dizia: tenha fé, mas não feche os olhos. Deus vê tudo, e você não está sozinha. Eu chorei como há muito tempo não chorava. Foi a primeira vez em semanas que me senti, mesmo que por um instante, abraçada por alguma esperança. Mas esperança, naquele lugar, era um luxo perigoso. Na manhã seguinte, eu olhava o pedaço de papel amassado como se fosse um tesouro. Aquelas palavras da irmã Leocádia, tão simples, tinham perfurado meu peito de uma forma que nada mais conseguia. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti um fantasma. Eu existia. E alguém havia visto minha dor sem julgá-la. Isso me deu forças para continuar, mesmo que um fio tênue, mesmo que trêmulo. Mas ao mesmo tempo, aquele bilhete representava um risco enorme. Se alguém encontrasse, se alguém desconfiasse, a punição poderia recair não só sobre mim, mas sobre ela também. E eu já havia aprendido que naquele convento, castigos podiam ser cruéis, mesmo quando vinham disfarçados de penitência. A vida ali era feita de repetições. As mesmas orações, os mesmos trabalhos manuais, os mesmos corredores frios. Tudo muito limpo, muito silencioso. Por fora. Mas por dentro, o ambiente era carregado de segredos. Algumas meninas mais velhas carregavam um olhar apagado, uma maturidade dolorosa demais para a pouca idade que tinham. E com o tempo comecei a enxergar que a minha história não era única. Apenas uma entre muitas. Na capela passei a observar mais. Cada gesto, cada olhar. Vi quando o padre Altamir passava a mão nos cabelos de outra menina, bem mais nova que eu, com um carinho que me arrepiava de medo. Vi quando ela abaixava os olhos, como se quisesse sumir. Era como se ele repetisse os mesmos movimentos com todas, testando, dominando, silenciando. A raiva começou a nascer dentro de mim. Pela primeira vez, mais forte que o medo. Eu queria gritar, queria arrancar aquele hábito do corpo e fugir pelas grades. Mas para onde eu iria? Minha mãe havia me deixado ali como se estivesse me abandonando em um porto seguro. Se eu saísse, voltaria para quê? Para uma casa que preferiu se livrar de mim ao invés de me acolher? Foi nesse redemoinho de pensamentos que um plano começou a tomar forma dentro da minha mente. Não era muito claro ainda, mas uma centelha havia sido acesa. Eu não suportava mais ser apenas uma vítima. Eu precisava fazer algo, nem que fosse pequeno, nem que custasse caro. Comecei a observar o horário dos turnos, os lugares por onde o padre costumava circular. Notei que, às quintas-feiras à noite, ele costumava sair por alguns minutos da capela
e ir até os fundos do convento. Era um tempo curto, mas que talvez me desse uma chance de agir. Eu não sabia exatamente o que, mas sentia que precisava me preparar. Escondi o bilhete da irmã Leocádia costurado por dentro da minha roupa, onde ninguém poderia achar. Era meu amuleto. Meu lembrete de que não estava completamente sozinha. Aquele pequeno gesto da irmã havia plantado algo novo em mim. Não era só dor agora. Era indignação. Era desejo de justiça. Mesmo que ninguém mais quisesse ver, eu sabia o que ele fazia. E sabia que outras meninas, como eu, estavam ali, em silêncio, esperando por uma saída que talvez nunca chegasse. Naquela mesma semana, encontrei Leocádia na horta do convento, cuidando das ervas medicinais. Nos entreolhamos por um instante e, com os olhos, trocamos uma promessa silenciosa. Ela me deixou um segundo bilhete, mais curto, mais direto. Logo vamos conversar. Cuide-se. Eles estão atentos. Aquelas palavras mexeram comigo. Alguém estava me vigiando? Eles sabiam que eu começava até a acordar? O que poderia acontecer se descobrissem que eu não era mais a mesma menina amedrontada de antes? Eu não tinha respostas. Mas uma coisa era certa. Minha história ainda não tinha acabado. E por mais doloroso que fosse o caminho, eu começava a acreditar que ainda existia uma saída. Mesmo que fosse com lágrimas, mesmo que fosse com sangue. Naquela noite, depois da última oração em silêncio no dormitório, não consegui dormir. As palavras da irmã Leocádia martelavam na minha cabeça. Eles estão atentos. Mas quem exatamente? O padre? As outras freiras? Haveria mais alguém envolvido? A incerteza me consumia. Eu me sentia presa numa armadilha invisível, da qual eu não conhecia os limites, nem os caçadores. Fiquei deitada, olhando o teto, contando os segundos entre cada respiração. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o som do meu próprio coração. E ele não batia calmo, ele batia em alerta. Comecei a lembrar das vezes em que o padre havia me chamado para na sacristia. Dos toques, dos sussurros que me deixavam encolhida de medo. Mas agora, em vez de chorar baixinho no travesseiro, eu apertava os punhos. Estava cansada de sofrer calada. Na manhã seguinte, continuei com minhas obrigações como se nada estivesse acontecendo. Aprendi, como muitas outras ali, a sorrir com os lábios enquanto o olhar permanecia morto. Mas por dentro, eu estava armando cada detalhe. Sabia que um deslize poderia custar caro. A rotina era vigiada. Os corredores tinham olhos e ouvidos onde menos se esperava. Alguns dias depois tive uma nova chance de falar com a irmã Leocádia. Ela me chamou discretamente para ajudar com os remédios naturais. Sozinhas no pequeno galpão, ela me olhou com firmeza e disse, em voz quase sussurrada: Ana, eu sei o que ele faz. E sei que não é só com você. Eu tento ajudar como posso, mas não posso me arriscar demais. Se eles me pegarem, serei mandada embora. E aí, não poderei proteger mais ninguém. Meu coração disparou. Ter aquela confirmação me deu uma mistura de alívio e medo. Eu não estava louca. Eu não estava sozinha. Eu não aguento mais, irmã. Falei com os olhos cheios de lágrimas. Ele continua. E ninguém faz nada. Ele sorri para todo mundo como se fosse um homem de Deus. Mas por dentro é um monstro. Ela segurou minha mão com delicadeza, como se o toque dela pudesse me curar. Você é forte, Ana. Muito mais do que imagina. Mas precisamos ter calma. Ele tem aliados aqui. Gente que fecha os olhos porque tem medo. E outros porque se beneficiam disso. A verdade é mais feia do que você imagina. Aquilo me atingiu como uma pedrada. Como assim se beneficiam? Existia uma rede, um grupo que sabia e permitia. A revolta dentro de mim crescia, tomando espaço onde antes só havia desespero. Leocádia me explicou que havia uma freira antiga, Irmã Fátima,
que suspeitava de algo, mas tinha medo de confrontar a situação. Era uma mulher de fé, mas frágil. Se ela soubesse de tudo, talvez ajudasse, ou talvez quebrasse de vez. A dúvida era um risco que não podíamos correr tão cedo. Foi então que, pela primeira vez, Leocádia falou sobre fugir. Não com todas as letras, mas deixou escapar. Existem lugares fora daqui que acolhem meninas em situação como a sua. Se tivermos um plano, podemos dar um jeito. Meus olhos se encheram de esperança e medo ao mesmo tempo. Fugir? Era possível? Por um segundo, imaginei minha vida longe daqueles muros frios, longe das mãos dele, longe das regras sufocantes que disfarçavam a opressão como vontade de Deus. Mas logo lembrei de tudo que me prendia ali. Minha mãe havia me trancado naquele lugar. Se eu fugisse, onde encontraria abrigo? Quem acreditaria em mim? Eu era só uma menina com um passado manchado e uma voz fraca demais para ser ouvida. Mesmo assim, uma fagulha se acendeu dentro de mim. Pela primeira vez, eu tinha uma aliada, uma chance, uma possibilidade, por mais remota que fosse, de quebrar as correntes que me seguravam naquele inferno, vestido de santidade. E naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu sairia dali. Nem que fosse sozinha, nem que tivesse que enfrentar o mundo com os pés descalços e o coração ferido. Eu sairia e contaria tudo. A verdade não podia morrer entre aquelas paredes. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Depois daquela conversa com a irmã Leocádia, passei a observar tudo com olhos mais atentos. Cada gesto, cada troca de olhares entre os superiores, cada movimento fora de lugar parecia carregar um segredo sombrio por trás. O padre continuava com suas pregações cheias de falsa santidade, e sua voz suave durante as homilias me causava náusea. Era como se eu estivesse vivendo em um teatro macabro, onde ele era o protagonista e todas nós, meras figurantes presas em seus fios. Comecei a me mover com mais cautela. Sempre que podia, trocava palavras rápidas com Leocádia. Às vezes, ela deixava bilhetes escondidos no fundo da caixa de ervas medicinais. Outras vezes, falávamos apenas com os olhos. Havia algo de muito doloroso, mas também reconfortante, naquele silêncio cúmplice. Ela me contou que uma vez por mês, um caminhão da paróquia vizinha vinha trazer mantimentos e livros. Um dos motoristas era de confiança. Um homem calado, velho, conhecido dela, que poderia, talvez, nos ajudar a sair dali. Mas tudo teria que ser milimetricamente planejado. Qualquer passo em falso poderia significar punição, ou coisa pior. Enquanto os planos se desenhavam de forma sutil, eu ainda era obrigada a conviver com o terror noturno. O padre me chamava com a mesma frieza, o mesmo sorriso que gelava já a espinha. E eu ia. Não por escolha, mas porque o medo me prendia pela garganta. Ele dizia que minha dor era parte do sacrifício divino e que eu deveria me sentir honrada por estar mais próxima de Deus. As palavras dele doíam mais do que os atos, porque distorciam algo sagrado. Me faziam sentir suja por dentro, como se minha alma estivesse sendo arrancada pouco a pouco. Havia noites em que eu pensava em me jogar do alto do dormitório, só para que tudo acabasse. Mas então lembrava do olhar da irmã Leocádia, da possibilidade de fugir. E isso era o que me segurava. A esperança, mesmo que frágil, era o que me mantinha viva. Um dia recebi um recado de Leocádia. O caminhão viria em 3 dias. Precisávamos estar prontas. Eu teria que sair com apenas a roupa do corpo e fingir que iria buscar lenha nos fundos. O motorista me esconderia entre os caixotes. Era arriscado, muito. Mas entre o risco e o inferno, escolhi arriscar. Naquela noite quase não dormi. Rezei baixinho. Não para Deus, porque eu ainda não sabia se ele me escutava. Mas por mim mesma, pedi coragem.
Pedi que meu coração não me traísse com medo. Pedi que minhas pernas não tremessem quando a hora chegasse. Na manhã da fuga, acordei com o coração batendo na garganta. O sol mal havia nascido. Tomei meu café em silêncio, limpei o salão como de costume e esperei o sinal. Às 10 horas, Leocádia deixou cair uma pequena colher de metal perto de mim. Era o sinal combinado. Meu corpo gelou. Era agora. Saí pelos fundos com a desculpa da lenha. Caminhei o mais natural possível, mesmo com as pernas bambas. O caminhão já estava ali, encostado junto ao muro. O motorista, um senhor de olhar cansado, apenas balançou a cabeça em silêncio. Em questão de segundos, ele me puxou para dentro do compartimento de carga e me escondeu entre os sacos. O coração quase saía pela boca. A qualquer momento alguém poderia perceber. Minutos depois, ouvi vozes. Uma das freiras conversava com ele. O motorista respondeu com frases curtas. E então, o motor ligou. O caminhão começou a se mover. Eu não sabia se ria ou chorava. As lágrimas escorriam sem que eu percebesse. Pela primeira vez, desde que entrei naquele convento, eu estava cruzando os portões. E não para voltar. Mas aquele era apenas o começo da fuga. E do pesadelo que viria depois. A estrada parecia não ter fim. Cada solavanco do caminhão fazia meu coração pular. Eu estava encolhida entre sacos de mantimentos e caixas de livros antigos, coberta com um pano grosso e impregnado de cheiro de mofo. A respiração era curta, controlada. A qualquer barulho mais alto, eu me encolhi ainda mais, como se o próprio medo fosse me engolir ali. O motorista não disse uma única palavra, só dirigia, firme, concentrado. Cada quilômetro parecia um pedaço da minha alma sendo devolvido ao meu corpo. Era como se eu estivesse voltando à vida, centímetro por centímetro. Depois de horas em silêncio absoluto, ele parou o caminhão. Senti o veículo tremer com o barulho do freio de mão. O silêncio que veio depois me deixou tensa. Esperei. Ouvi a porta se abrir e os passos pesados se aproximando da traseira. Quando a lona foi levantada, a luz invadiu o espaço e quase me cegou. Mas logo os olhos gentis do Senhor me encararam e ele fez um sinal com o dedo nos lábios. Ainda não estamos seguros, ele sussurrou. Me ajudou a descer com cuidado, olhando ao redor. Estávamos em um tipo de galpão abandonado, cheio de caixas velhas, sacos de batata e um cheiro forte de óleo queimado. Um esconderijo, talvez. O lugar parecia fora de qualquer radar. Você vai ficar aqui até escurecer, ele disse. Depois, uma moça vai te levar para bem longe daqui. Confie nela. Ela também passou pelo que você passou. Eu tentei agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas chorei em silêncio. Ele colocou uma manta sobre meus ombros e se afastou sem dizer mais nada. A porta do galpão se fechou com um rangido e eu fiquei sozinha. O tempo ali dentro passou devagar. Cada barulho do lado de fora me fazia imaginar 1000 cenários ruins. E se tivessem descoberto minha fuga? E se estivessem me procurando agora mesmo? E se aquela moça, na verdade, fosse alguém do convento disfarçado? Minha cabeça era um turbilhão. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a despertar. Uma chama pequenina, a chama da liberdade. À noite, uma mulher entrou no galpão. Devia ter uns 40 anos, o rosto marcado por rugas e olhos que já viram mais dor do que qualquer um deveria ver na vida. Ela me chamou pelo nome com doçura, como se já me conhecesse. Eu sou a Sara. A irmã Leocádia falou muito de você. Meu coração apertou ao ouvir o nome dela. Eu queria tanto abraçá-la, agradecer, mas sabia que não podia voltar. Sara me entregou roupas limpas, me ajudou a me lavar com um balde de água e me penteou como uma mãe faria com uma filha. Eu me sentia um caco humano. Mas aos poucos ela foi me reconstruindo com pequenos gestos. Quando tudo estava pronto,
Saímos pelas ruas escuras da cidade. Entramos em becos, cortamos vielas, tomamos um ônibus e depois outro. Durante toda a viagem, Sara segurava minha mão firme, como se dissesse com aquele toque: "Você não está mais sozinha." Depois de horas rodando, chegamos a uma casa simples, escondida entre árvores no interior de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Lá havia outras mulheres, de todas as idades, cada uma com olhos diferentes, mas com a mesma dor escondida nas entrelinhas. Fui acolhida com abraços, silêncio e respeito. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. Me senti humana de novo. Sara me deu um quarto pequeno, com uma cama macia e um cobertor florido. Na cabeceira, uma vela acesa. Antes de sair, ela me disse: "Aqui você pode descansar, mas também pode recomeçar. Vai doer, vai demorar, mas você vai conseguir." Eu não consegui dormir naquela noite. Mas pela primeira vez, as lágrimas que escorreram foram de alívio. E talvez de um pouco de esperança. Mal sabia eu que o caminho da cura seria tão difícil quanto o da fuga. Mas agora eu estava pronta para tentar. Os dias naquela casa passaram de forma estranha. Não eram calmos nem agitados. Eram necessários. Cada manhã começava com o som de passos suaves no chão de madeira, o cheiro de café fresco e pão assando no forno. Havia uma rotina silenciosa entre aquelas mulheres, um acordo não dito de respeito. Ninguém perguntava o que a outra tinha vivido, mas em cada olhar havia compreensão, em cada gesto, apoio. No início eu mal conseguia sair do quarto. Tinha medo de tudo. Medo de ser descoberta. Medo de que aquilo fosse só uma farsa, uma ilusão antes de me levarem de volta. Mas, principalmente, medo de encarar a mim mesma, de olhar para dentro e encontrar só escuridão. Sara era paciente. Me trazia refeições, deixava bilhetes com frases de conforto e, de vez em quando, se sentava à porta do quarto só para me fazer companhia, em silêncio. Ela entendia. Sabia que as palavras às vezes só machucam ainda mais. Mas um dia, depois de uma tempestade intensa, algo mudou em mim. Talvez tenha sido o barulho da chuva lavando o mundo lá fora. Ou talvez a sensação de que, por dentro, algo também precisava ser limpo. Eu me levantei pela primeira vez em dias e fui até a cozinha. As outras mulheres me olharam, mas não disseram nada. Apenas sorriram. Sorrisos sinceros. Aqueles que dizem: "A gente sabe, já passamos por isso." Comecei a ajudar nas tarefas simples. Lavar a louça, varrer o chão, cuidar do jardim. Eram coisas pequenas, mas que me davam propósito. A terra entre os dedos, o sabão escorrendo pelas mãos, a vassoura riscando o chão. Tudo isso me conectava com o agora, me ancorava no presente e, pela primeira vez, me fazia sentir viva de verdade. Certa tarde, Sara me chamou para caminhar. Fomos até um pequeno bosque atrás da casa. Era um lugar silencioso, com árvores altas e folhas que dançavam com o vento. No centro, havia um banco de madeira meio gasto. Sentamos ali, e ela finalmente falou algo que mudou tudo. "Você já pensou em contar sua história?" Eu congelei. Meu corpo inteiro tremeu com aquela pergunta. Não era só sobre contar. Era sobre reviver. Sobre abrir feridas que ainda sangravam. "Eu não sei por onde começar." Sussurrei com os olhos cheios. "Pelo começo. Pela menina que você era antes de tudo. Ela ainda está aí dentro. Só precisa ser escutada." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Eu olhava para o papel em branco que Sara deixara no meu quarto e sentia pavor. Mas, ao mesmo tempo, sentia um impulso. Como se algo dentro de mim quisesse sair. Gritar, ser ouvido. Demorou. Muito. Mas numa madrugada silenciosa, sentei na escrivaninha com uma vela acesa
e comecei a escrever. Minhas mãos tremiam. As palavras saíam aos tropeços, como uma criança aprendendo a andar. Mas elas saíram, com dor, com vergonha, com medo. Mas saíram. Contei sobre o convento, sobre o silêncio forçado, sobre os gritos abafados pelas paredes frias. Contei sobre as noites em que desejei desaparecer, sobre os olhares frios da madre, sobre o toque que me destruiu. Contei tudo. Chorei, vomitei, tive crises de pânico, mas escrevi. Na manhã seguinte deixei o caderno fechado na mesa. Não conseguia nem reler. Mas Sara entrou no quarto, viu e apenas me abraçou. Um abraço longo, firme, sem perguntas, só presença. Você começou a se libertar, ela disse ao meu ouvido. Naquele momento entendi. Minha fuga não tinha terminado quando saí do convento. Ela estava só começando. A verdadeira liberdade era essa: me permitir sentir, me permitir existir. Depois daquela noite em que escrevi minha história, algo dentro de mim pareceu ceder. Era como se eu tivesse destrancado uma porta que mantinha meu passado sufocado. E ao fazer isso, mesmo que doeu, o ar finalmente começou a circular. Eu respirava mais fundo, com medo ainda assim, mas com mais coragem. Sara me sugeriu que eu lesse meu relato em voz alta para as outras mulheres. Na hora, minha garganta secou. Eu me sentia pequena demais, frágil demais. Falar em voz alta era como dar forma real aos meus traumas. Eles não seriam mais só lembranças, virariam ecos. Mas talvez fosse isso que eu precisava: escutar a mim mesma. Naquela noite, elas se reuniram na sala. Umas sentadas no chão, outras em cadeiras improvisadas, algumas encostadas nas paredes. Havia silêncio, mas não era um silêncio pesado. Era respeitoso. Era o tipo de silêncio que acolhe, não que oprime. Com as mãos tremendo, abri meu caderno. O som do papel sendo virado pareceu alto demais. Meu coração batia no pescoço. Mas eu comecei. Minha voz era fraca no início. Eu gaguejava, chorava, parava, respirava. Mas aos poucos, as palavras fluíam. E enquanto eu falava, via nos olhos delas que eu não estava sozinha. Cada par de olhos refletia dor, empatia, raiva, tristeza, identificação. Algumas choraram comigo, outras seguraram minhas mãos. E quando terminei, não houve palmas. Houve algo muito mais poderoso. Abraços. Um a um, cada uma delas me abraçou. Algumas cochicharam. Eu sei o que você sentiu, ou você foi muito forte. Naquela noite, dormi com uma paz que nunca tinha conhecido. Era como se, ao contar minha história, eu tivesse expulsado os fantasmas que me assombravam. Eles ainda existiam, mas agora eu sabia os nomes deles. Sabia onde os guardar. Os dias seguintes foram de descoberta. Descobri que uma das mulheres ali, Joaquina, havia sido trancada em um reformatório aos 13 anos. Que outra, Berenice, fugira de um casamento abusivo depois de 40 anos. Cada história era uma ferida aberta, mas juntas formávamos um curativo coletivo. Começamos a fazer encontros semanais. Chamávamos de Círculo da Voz. Cada uma podia falar ou apenas ouvir. Não havia cobrança, apenas escuta. E foi nesses círculos que percebi o quanto o silêncio imposto nos destrói. O silêncio não é paz. O silêncio, quando forçado, é prisão. Sara nos ensinava técnicas de respiração, de escrita terapêutica, até de meditação. Nada muito sofisticado, mas suficiente para nos reconectar com nossos corpos. Porque, depois de tanto trauma, a gente se sente separada do próprio corpo, como se ele fosse uma casa invadida. Eu, que sempre odiei meu reflexo no espelho, comecei a me encarar. Devagarinho. Primeiro os olhos, depois o rosto. Um dia consegui me ver inteira, e não odiei o que vi. Era uma mulher marcada, mas viva, uma mulher que tinha sobrevivido. E com essa nova força, algo nasceu dentro de mim.
O desejo de ajudar outras meninas, outras mulheres. Eu sabia que não podia mudar meu passado, mas talvez pudesse mudar o presente de alguém. Talvez meu grito pudesse ser o eco que alguém precisava ouvir para não desistir. Falei com Sarah. Ela sorriu com os olhos marejados e disse: "Já passou da hora da sua dor virar semente." Não entendi de imediato, mas depois percebi. Semente não cresce sozinha. Ela precisa de solo, cuidado, sol, chuva e tempo. E era isso que estávamos fazendo umas com as outras, sendo solo fértil para nossas dores florescerem em algo maior, em cura. A ideia de transformar a dor em semente não saiu da minha cabeça. Aquilo se alojou em mim como um chamado. Era como se a vida estivesse me dizendo: agora que você sobreviveu, é hora de viver por outras também. Foi então que comecei a escrever cartas. Eram cartas anônimas, sem remetente. Nelas eu contava partes da minha história, mas o foco era sempre na esperança. Dizia que a dor tinha nome, mas também tinha saída. Que mesmo quando tudo parece perdido, a gente ainda pode se encontrar. Escrevia como se estivesse falando com a menina que eu fui. Aquela assustada, sozinha, que não entendia o que estava acontecendo. Sarah me ajudou a imprimir as cartas, e nós as deixávamos em lugares aleatórios, consultórios, caixas de correio de vizinhos, bancos de praça, feiras, bibliotecas. Era como espalhar pequenos faróis pelo mundo. Eu não sabia quem iria encontrar, mas torcia para que tocassem alguém. Foi nessa época que uma das mulheres do abrigo, Rita, chegou perto de mim com os olhos marejados. Ela tremia. Me entregou um papel amassado. Quando abri, percebi. Era uma das minhas cartas. "Foi você quem escreveu isso?" Ela perguntou quase sussurrando. Assenti com a cabeça. Ela me abraçou, forte, e começou a chorar. Ficamos assim por minutos, em silêncio. Depois, ela me disse que tinha decidido não tirar a própria vida, porque aquela carta apareceu no momento exato em que ela precisava de um sinal. Aquilo me desmontou e me construiu de novo, de um jeito diferente. Aos poucos, outras histórias assim surgiram. Mulheres que começaram a escrever também. Outras que passaram a participar dos círculos de voz, mesmo sem estar no abrigo. Era como se uma rede invisível estivesse se formando. E eu fazia parte disso. Eu que um dia pensei que minha existência não importava para ninguém. E foi nesse processo que minha relação com a fé começou a mudar. Por muito tempo, eu associei tudo que envolvia religião, à dor, ao abuso, à manipulação. Mas ali, entre aquelas mulheres, comecei a entender que fé não precisa estar presa a uma instituição, que ela pode ser liberdade, que ela pode ser resistência e que, principalmente, ela pode ser amor. Lembro de uma conversa com uma das voluntárias, Dona Janice, uma senhora de cabelos bem branquinhos e mãos quentinhas. Ela me disse algo que nunca mais esqueci. "Filha, Deus não estava no olhar de quem te machucou, mas Ele estava nos braços que te acolheram depois. Deus não é o prédio, não é o altar. Deus é o colo." E foi ali que entendi que minha revolta não era com Deus. Era com os homens que usaram o nome dele para me ferir. Comecei a orar, não com palavras prontas, nem com fórmulas decoradas. Eu conversava com Deus como se fosse um amigo íntimo. Contava meu dia, minhas dúvidas, minha dor, e sentia algo diferente dentro de mim. Uma calma que eu não sabia explicar. Essa paz me deu coragem para dar o próximo passo, sair do abrigo, voltar para o mundo, reconstruir a vida do zero. E pela primeira vez, não me senti apavorada com isso. Me senti preparada. Ainda havia medo, claro, mas agora ele caminhava ao lado da coragem, e não mais na frente dela. Sair do abrigo foi como pisar fora de uma cápsula segura. O mundo lá fora seguia barulhento, confuso e, às vezes,
hostil. Mas eu não era mais aquela menina assustada. Eu era uma mulher marcada, sim, mas também reconstruída. Consegui um quartinho simples, com a ajuda de uma das ONGs parceiras do abrigo. Era pequeno, com paredes descascadas e uma cama de solteiro que fazia barulho a cada movimento. Mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço onde ninguém entrava sem permissão, onde eu podia fechar a porta e respirar em paz. Durante o dia, comecei a trabalhar em uma padaria do bairro. O dono era um senhor calado, mas justo. Não me fez perguntas, só me ensinou o que eu precisava saber e confiou em mim. A rotina me fazia bem. Acordar cedo, preparar os pães, atender os clientes. Tudo isso me dava um senso de propósito. Eu me sentia útil. E essa sensação, depois de tanto tempo sendo tratada como invisível, era transformadora. As cartas continuaram. Só que agora, além de espalhá-las por aí, eu também comecei a publicar pequenos textos nas redes sociais. Nunca revelava meu nome. Eu era apenas a mulher que escreve para curar. E, para minha surpresa, comecei a receber respostas. Comentários, mensagens privadas, pessoas contando suas dores e agradecendo pelas palavras. Foi assim que conheci Cláudia, uma jovem que havia sido abusada dentro de casa e que, depois de ler um dos meus textos, teve coragem de pedir ajuda. Nós trocamos muitas mensagens, até que um dia ela escreveu: "Você salvou minha vida sem nem me conhecer." Essas palavras me fizeram chorar por horas, porque, no fundo, eu também estava sendo salva em cada texto, em cada carta, em cada conexão que nascia dessa dor transformada. Com o tempo, fui convidada a participar de rodas de conversa, palestras e encontros sobre violência e superação. No início, só assistia em silêncio. Depois, começaram a me chamar para falar. A primeira vez que contei minha história em público, minhas pernas tremiam tanto que mal consegui segurar o microfone. Mas eu olhei para aquelas mulheres, todas tão quebradas quanto eu um dia fui, e soube que precisava continuar. Falar se tornou minha arma, meu remédio, minha missão. Certa vez uma senhora me procurou após uma dessas conversas. Ela tinha mais de 70 anos e disse que, pela primeira vez, havia contado para alguém sobre o que sofreu na infância. Quase 7 décadas de silêncio. E foi ali, ouvindo minha história, que ela sentiu coragem para romper. Eu entendi, então, que o tempo da dor não é medido em relógios. Às vezes, a ferida pode sangrar por uma vida inteira, até encontrar um ponto de cura. E cada uma dessas curas me alimentava de esperança, me dava forças para continuar. Um dia recebi um convite inesperado. Uma universidade local queria que eu fizesse parte de um projeto de escuta e acolhimento com jovens vítimas de violência. Eles queriam que eu trouxesse minha experiência de vida para ajudar a criar estratégias mais humanas de apoio. Eu, que não tinha nem o ensino médio completo, agora era ouvida como referência. Aceitei, claro, porque eu sabia, mais do que ninguém, o valor de ser escutada de verdade. E foi nessa nova fase que reencontrei uma figura do meu passado que eu jamais imaginaria ver de novo. Era uma tarde chuvosa, dessas que carregam uma nostalgia pesada no ar. Eu tinha acabado de sair de uma reunião na universidade, quando, na calçada em frente ao portão, vi uma mulher me olhando fixamente. Seus olhos me eram estranhamente familiares. A postura, o jeito de segurar a bolsa junto ao corpo, como se ela estivesse se protegendo do mundo. Demorei alguns segundos para reconhecer. Mas era ela, minha mãe. O tempo havia passado por ela com dureza. As rugas profundas contavam histórias que talvez nem ela mesma tivesse coragem de narrar. Os cabelos, antes escuros e bem cuidados, agora estavam grisalhos, soltos e desorganizados, como alguém que perdeu o hábito de se olhar no espelho. Ela deu um passo à frente, hesitante.
Filha! A voz saiu quase num sussurro, como se ela estivesse com medo da própria palavra. Meu coração gelou. Eu não sabia o que sentir. Raiva? Tristeza? Alívio? O instinto me mandava fugir, como tantas vezes fiz quando criança. Mas fiquei ali, parada, esperando, talvez tentando entender por que, depois de tanto tempo, ela havia reaparecido. Eu soube de você. Li um texto seu num grupo de mulheres que eu participo na igreja. Achei que fosse outra pessoa, mas depois vi seu nome no final. E... Ela parou, engoliu seco. Eu precisava te ver. Eu não disse nada, apenas a olhei. E dentro de mim, uma guerra se travava. Como perdoar alguém que me entregou ao sofrimento? Como acolher quem me abandonou na hora em que mais precisei? Eu errei, minha filha. Eu errei tanto. Ela continuou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu era fraca, covarde. Tinha medo de perder tudo. Só não sabia que ao tentar proteger minha vida, eu destruía a sua. Houve um silêncio pesado entre nós. Só se ouvia a chuva e o som do meu próprio coração, batendo acelerado. Quis dizer tantas coisas, que ela não merecia perdão, que seu arrependimento não apagava os anos que passei sozinha, que sua covardia me custou cicatrizes que ainda doíam. Mas, ao olhar para ela ali, tão pequena, tão despida de orgulho, percebi algo que nunca tinha enxergado antes. Minha mãe também foi uma vítima do medo. E talvez, pela primeira vez na vida, ela estava tentando ser corajosa. Eu não vim pedir nada, ela disse. Só queria te olhar nos olhos e dizer que você é muito mais forte do que eu jamais fui. Essas palavras me quebraram por dentro. Uma mistura de dor e alívio me invadiu. Eu não sabia se estava pronta para perdoar. Mas talvez eu estivesse pronta para seguir em frente sem mais carregar aquele peso. Estendi a mão para ela. Não como filha que retorna, mas como mulher que, apesar de tudo, escolheu não perpetuar o ciclo de abandono. Ela segurou minha mão com força e por um instante ficamos ali, mãe e filha, duas sobreviventes tentando resgatar o que sobrou de um laço antigo e frágil. A vida me ensinou que nem todas as feridas cicatrizam com palavras. Algumas precisam de presença, de verdade, de humildade. E naquele dia, minha mãe me deu isso. Depois daquele encontro com minha mãe, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi uma mudança repentina, como se eu tivesse perdoado tudo de uma hora para outra. Não. Era mais como um rio que aos poucos começa a mudar o curso. Ainda havia dor, ainda havia lembranças que doíam como facas. Mas havia também um novo espaço se abrindo dentro de mim. Um espaço de respiro, de libertação. Comecei a enxergar minha trajetória com outros olhos. Não como a história de uma vítima que sofreu calada, mas como a caminhada de uma mulher que venceu o inferno com a própria força. Uma mulher que, mesmo tendo sido ignorada, abusada, descartada por aqueles que deveriam protegê-la, decidiu que não seria definida pela dor. Passei a contar minha história em palestras, rodas de conversa, encontros com outras mulheres que, como eu, carregavam marcas profundas. Descobri que quando a gente transforma a dor em palavra, ela vira ponte. E essas pontes nos unem, nos salvam, nos mostram que não estamos sozinhas. Cada mulher que se sentava diante de mim e dizia, eu também passei por isso, me fortalecia mais. Era como se minha voz, antes silenciada pela vergonha, agora ganhasse potência no eco daquelas outras vozes. E foi nesse processo que descobri meu verdadeiro propósito. Um dia fui convidada para falar numa escola. Eram adolescentes, meninas com os olhos brilhando, querendo entender o mundo e, ao mesmo tempo, morrendo de medo dele. Contei minha história, com todo o cuidado e respeito. E, ao final, uma garota me abraçou e disse,
Você me salvou. Agora sei que minha voz importa. Chorei. Chorei como não chorava há muito tempo. De alívio, de esperança, de gratidão. Minha vida, que antes parecia ter sido escrita com dor, agora começava a ter novos capítulos. Eu continuava vivendo com minhas cicatrizes, sim, mas elas não eram mais feridas abertas. Eram provas de que eu sobrevivi, de que eu renasci. Minha mãe, aos poucos, foi tentando se fazer presente. Nunca voltamos a ter uma relação de mãe e filha como nos livros ou nos filmes. Mas criamos uma espécie de convivência respeitosa, onde a dor do passado não era ignorada, mas também não era mais um muro entre nós. Ela começou a me ouvir, a me ver, a me respeitar. E isso, por mais simples que pareça, foi um gesto imenso. Eu já não precisava mais da aprovação dela. Eu era dona da minha própria história. E isso era a minha maior vitória. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais apenas a menina assustada que chorava sozinha no escuro, nem a adolescente silenciada, nem a mulher esmagada pela dor. Eu vejo uma guerreira, uma sobrevivente, uma avó que, apesar de tudo, escolheu amar, viver e continuar. A vida ainda me testa, claro. Às vezes a saudade das coisas que não vivi me aperta o peito. Às vezes me pego pensando em como teria sido minha juventude se eu tivesse tido amparo, carinho, proteção. Mas então lembro que, mesmo sem nada disso, eu consegui me levantar. E isso me dá orgulho. Hoje sou eu quem acolhe, quem escuta, quem abraça. Minha casa virou refúgio para as minhas netas, para jovens da comunidade, para qualquer mulher que precise ser ouvida. A dor me ensinou a empatia, e a empatia me curou. Se eu pudesse dizer algo para quem está assistindo agora, seria: não se cale. Sua dor importa, sua história importa, e você não está só. Durante muitos anos me disseram que meu valor estava no silêncio, na obediência, no sacrifício. Hoje eu sei que meu valor está na minha coragem de falar, de viver a minha verdade, de recomeçar. Recomeçar, mesmo que doa. Mesmo que o passado tente me puxar de volta. Eu sou mais do que tudo que fizeram comigo. E você também é. Se essa história tocou o seu coração, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber. Vamos espalhar juntas essa corrente de escuta e acolhimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A sua interação ajuda essa história a chegar em mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Que a gente nunca deixe de ser voz, nunca deixe de ser luz. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E nunca se esqueça, há sempre um novo amanhecer, mesmo depois da noite mais escura.